O São Paulo está muito feliz com essa renovação contratual, porque entende que vai se aquela defasagem que muitos torcedores reclamam, né, do atual patrocínio que está em 52 milhões fixos e que inclusive pode chegar a mais. Com outros times rivais, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, o São Paulo entende que agora está equalizado, que agora com esse novo contrato vai estar pelo menos ali no bolo, vai estar na briga. Então, bora continuar falando sobre o São Paulo. O São Paulo vai ter 3 retornos importantes para a partida contra o Palmeiras, tá? O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista e inicia agora a preparação para essa partida, que será um clássico contra o Palmeiras. Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai se beneficiar com o Allianz Parque lotado. Aí você deve estar pensando, agora o Nicola enlouqueceu de vez. São Paulo brigou nos bastidores para não jogar no Allianz Parque, para mandar essa partida em outro lugar. É que do ponto de vista técnico é muito pior enfrentar o Palmeiras no estádio Alviverde, no gramado sintético, mas do ponto de vista financeiro dá para dizer que foi um bom negócio. Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista prevê a divisão da renda na semifinal em metade. 50% do valor arrecadado ficará para o Palmeiras, 50% ficará para o São Paulo. Diante desse cenário, com o jogo marcado para segunda-feira, 2 dias depois do show do Offsprings no Allianz Parque, é possível assegurar que teremos lotação máxima. Inclusive, os ingressos começam a ser vendidos nessa quinta-feira a partir do meio-dia. Ingresso mais barato de R$ 70, o mais caro de R$ 420. Expectativa do Palmeiras é de uma arrecadação superior a 2,5 milhões de reais, podendo bater 3 milhões de reais. Então, do ponto de vista financeiro, o São Paulo vai ter direito a uma bolada, algo na casa de 1 milhão a 1,5 milhão de reais. Se o jogo acontecesse no sábado, possivelmente na Arena Barueri, como sugeriria o São Paulo, a arrecadação seria muito menor, embora as chances de o São Paulo passar de fase aumentassem. É o tipo da notícia importante, porque o São Paulo arrecada dinheiro do seu adversário. Com torcedores do Palmeiras, agora precisa também da classificação para a final do Campeonato Paulista para manter vivo o sonho do time. O técnico Zubeldia ganha o reforço do Luiz Gustavo para esse jogo contra o Palmeiras, que deve acontecer mesmo no Allianz Parque na segunda-feira. O jogo está marcado para segunda-feira no Allianz Parque. E dá tempo, hoje é quarta, né? Dá tempo ainda do Luiz Gustavo ir ganhando o ritmo. Já faz tempo que ele já se recuperou e está ganhando o ritmo. Era uma fratura de dedo. O Luiz Gustavo é um cara que nunca para de correr, é um cara que nunca para de se cuidar. Então, se pensar que o Luiz Gustavo hoje ele volta pro São Paulo, não dá pra considerar que volta um cara totalmente cansado, torto ali. Não, é o Luiz Gustavo que volta, aquele mesmíssimo Luiz Gustavo que nós aprendemos a conhecer aqui e a gostar. E esse Luiz Gustavo, ele voltaria num momento em que o Marcos Antônio, Bobadilla não estão em boa fase. Tanto o Marcos Antônio quanto o Bobadilla, eles estão jogando muito mal, mas muito mal mesmo. O Bobadilla menos, o Marcos Antônio no último jogo foi horrível. O Alisson jogou pra caramba, ele jogou muita bola mesmo. Então, se pensar que o Alisson agora, ele é titularzaço do São Paulo e ele voltou pro ritmo, estamos falando do a quem doer aí, corintiano, Palmeiras, do a quem doer. O Alisson é um jogador de seleção brasileira. Vai ser, merece ser, e que o Dorival convoque o Alisson sim, porque ele merece. E o Luiz Gustavo, ele volta pra fazer dupla com o Alisson. Ele volta, não é pra fazer dupla com o Bobadilla e o Marcos Antônio, é com o Alisson. Então, no momento em que perdemos o Pablo Maia, é claro, é óbvio que nós precisamos muito do Luiz Gustavo. A experiência vem pro campo. O controle de bola. É claro, ele cometeu um erro na Libertadores, entregou um gol ali. Ele não é o cara mais rápido do mundo, nem mais novo. Agora, o Bobadilla e o Marcos Antônio, eu sinceramente confio muito menos. Gosto até do Bobadilla, gosto até do Marcos Antônio, mas assim, o Bobadilla eu gosto mais, porque o Marcos Antônio não é nosso. Então, se você pensar assim, Bobadilla e Marcos Antônio, 2 jogadores que precisam provar. O Bobadilla já é nosso, não vai gastar mais nada. O Marcos Antônio tem que comprá-lo ainda. Então, eu devolveria o Marcos Antônio, fico com o Bobadilla, mas já que o Luiz Gustavo está lá, é Luiz Gustavo e mais 10 e acabou, porque precisamos muito dele agora. O meio-campo do Palmeiras é um meio-campo qualificado demais, com o Rafael Veiga, o Maurício, os caras são bons de bola, né? Chega no ataque, o Paulinho pode ficar... O Paulinho não,
É o Paulinho que pode ficar no banco? Não é o Vitor Roque, né? Os caras já vão... Depois eu vejo quem que pode, mas já estavam falando de ficar um cara desses no banco de reservas. E aí o ataque tem o Estevão, já conta com o Estevão. Então não é um time baba não, hein? O time cresceu na competição e o São Paulo também cresceu. Assim como o Palmeiras penou para classificar e agora cresce ao ganhar do São Bernardo, o São Paulo também não penou, mas o São Paulo estava muito mal, melhorou bastante no último jogo, nos 2 últimos jogos, e agora vai ser uma disputa muito franca e o São Paulo tem a desvantagem de jogar fora de casa, mas tem a vantagem do retrospecto contra o Palmeiras e um time muito melhor em campo, né? Convenhamos, o Palmeiras é forte, mas o São Paulo tem um elenco muito maior, um time muito mais qualificado. Nomes como o de Oscar e Lucas passam longe de ter perto disso no Palmeiras, né? Tem o Estevão, que é uma promessa, o Vitor Roque, é uma aposta, o Paulinho, foi coadjuvante do Daverson no passado. Maurício, bom jogador do Inter, uma promessa. Veiga, normal de tudo, bonzinho de pênalti, não passa disso. Então, claro que Lucas, Oscar são muito melhores, mas muito. O Piqueres é bola pra caramba, aí você vai jogar. E nós temos o Wendel, que também é melhor que o Piqueres e tudo. O São Paulo é melhor, essa que é a verdade. E o São Paulo tem que ganhar do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Se perder, tudo bem, mas o São Paulo teve uma melhora significativa demais nestes últimos dias aí. Pra não focar esse vídeo somente no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, que vai rolar só na segunda-feira, o Brasileiro começa esse mês aqui. Vocês já pararam pra pensar que o Campeonato Brasileiro começa esse mês aqui? Pois bem, o Campeonato Brasileiro começando neste mês, o São Paulo ele vai ter que rodar o elenco. Um cara como o André Silva pode ser o titular no Campeonato Brasileiro e o Caleri titular da Copa do Brasil, Libertadores e tal. Só que os nomes de Rian Francisco e Lucas Ferreira aparecem sim nas notícias como caras que vão jogar e muito pelo São Paulo. E eu reservei um espaço nesse vídeo para falar sobre isso. Antes, na Superbet renovou com o São Paulo o contrato até 2030, onde nós estamos em 2025. Então tem mais 5 anos de contrato garantido com a Superbet, que é patrocinadora do Tricolor, e eles têm ali um reajuste, um valor legal que o São Paulo vai receber. Tomara mesmo, viu, que o São Paulo ele comece a receber dinheiro que ele merece de patrocinadores, o São Paulo ser colocado no eixo que ele nunca deveria ter saído, de onde ele nunca deveria ter saído. Sendo colocado lá, ele é um time que volta a ter o respeito que ele merece, e tendo dinheiro, ele consegue finalmente entrar nos eixos aí. Falando agora de Lucas Ferreira e também do Rian Francisco, os dois estão nos planos do técnico Luiz Zubeldia, tá? O Zubeldia pode nem ficar no São Paulo, isso é fato, ele pode não ficar muito tempo, mas hoje ele está lá. Perder para o Palmeiras não quer dizer a demissão do Zubeldia, porque ele mudou o time. Ele teve uma melhora nos últimos dias aí, nos últimos jogos. Dito isso, a diretoria do São Paulo, talvez esperando um Dorival cair na seleção, talvez esperando algumas coisas assim, mantém o Zubeldia. O que pra mim é melhor que o Diniz. Não é ideal, nem longe de ser ideal, mas é muito melhor que o Diniz, por exemplo. Sendo assim, o Zubeldia ele é o cara que tem que usar a equipe de base. E ele falou. Ele chegou esses dias aí numa entrevista que ele deu na televisão e falou assim, ó... Se o São Paulo acabar o ano sem eu colocar 2 caras da base de titulares, eu vou considerar que o meu trabalho foi fracassado. Olha que aspas, hein? Abre aspas aí. Se eu não estiver no final de 2025 com 2 caras da base como titulares do São Paulo Futebol Clube, eu vou considerar o meu trabalho fracassado no ano. Então isso é uma promessa. É uma promessa de alguém que talvez esteja de fato olhando para a equipe de base. Nós temos pressa, queremos ver o Rian, principalmente quando o André Silva não vivia boa fase, o Caleri também não vivia boa fase e o Rian estava voando. Então, claro, você olha pro André Silva e o Caleri pedalando na bola ali, maltratando a bola, e o Rian ganhando Copa do Brasil Sub-20, copinha, metendo cavadinha de pênalti, você falou, o Rian tem que jogar. Aí você olha as notícias, o São Paulo tá endividado em 1 bilhão, o Rian vale 500 milhões de reais, é um craque de 500 milhões, ele é o craque de 500, é a joia rara, o cara extraordinário, histórico do São Paulo, porra, tem que jogar. Aí você olha o Lucas Ferreira, o cara chega na equipe de base e em alguns jogos, em muitos jogos, ele foi até melhor do que o Rian. Ele é um ponta-direita canhoto
que tem um chute, uma pedrada, que vai no gol, o goleiro mal vê a bola de vez em quando, só que ele tem a velocidade e a força física como um fator principal do futebol dele, da característica dele, da técnica dele. É um cara do nível aí do Robin, cara. Pega a bola, o adversário já sabe que ele vai chutar e tocar pra frente e correr, o adversário já esperando aquele lance, tipo o Bruno Henrique do Flamengo. Ele faz o lance, ele faz a mesma coisa que o adversário tá esperando, mas ele passa pelo cara. É muita qualidade e é uma joia sendo lapidada. Então, quando começar o Brasileiro agora no final do ano, é claro que o São Paulo ele vai ter que colocar muita seriedade nesse Brasileirão. O Brasileirão ou você tá na Libertadores ou você cai pra segunda divisão, é mais ou menos isso. Então tem que se ligar muito no Brasileiro. Agora, se ligar não quer dizer que você não tenha elenco pra isso ou não possa pôr os caras da equipe de base. É usando os caras da equipe de base que você descobre um Hernanes, um Kaká, né? Você descobre um cara fenomenal, muito extra classe, quando você coloca ele numa emergência. O David Neres, por exemplo, o Antony, o Luiz Araújo, eles foram colocados numa emergência, numa transição, onde o Aguirre não usava a equipe de base, e quando do nada chega o Rogério Ceni, ele começa a colocar esses jogadores e os caras duram 5, 10 jogos no São Paulo. Então agora, se nós olharmos para a realidade, onde Calleri e André Silva são meio titulares do São Paulo, o Rian pode ser o centroavante a jogar, pelo menos um tempo por jogo no Campeonato Brasileiro. O Lucas Ferreira, idem, a mesma coisa. Né, o Eric não se encontrou no São Paulo ainda, não sei nem se vai se encontrar. Talvez o Lucas Ferreira seja a resposta. E aí um ataque entre Lucas Ferreira e Rian Francisco não só é um ataque campeão na Copinha, campeão do Sub-20 da Copa do Brasil, como também pode ser um ataque absolutamente responsável por recuperar os cofres do São Paulo. Você lembra, o São Paulo, no mesmo momento em que ele chega na casa do 1 bilhão de dívida, o que é uma coisa muito assustadora, é muito assustador mesmo, o São Paulo também tem uma negociação com o Evangelos Marinax pairando por aqui, virando realidade a cada momento. Então, se o Evangelos Marinax, que vai colocar ali quase 600 milhões no São Paulo para ser o dono de 40% da base do tricolor, ele é um cara que já está totalmente aberto, segundo notícias, ele está totalmente aberto a pegar essa grana e falar, não, São Paulo não precisa investir os 600 milhões na base, não. Pode sim colocar no time principal. Então, no momento em que o São Paulo fechar com esse Evangelos Marinax, além das dívidas começarem a diminuir de forma significativa, ainda teremos as vendas que devem ocorrer. É claro que o Rian Francisco e o Lucas Ferreira, eles vão valer mais. O São Paulo não vai se desfazer dos caras como fez com o William Gomes vendendo pro Porto. Ele vai segurar os caras e tentar vender melhor porque ele vai ter poder de fogo. Ele vai ter dinheiro do bilionário grego no caixa. Dito isso aí, é o caminho mais sensato, mais provável que o São Paulo vai usar para recuperar finalmente as suas finanças, para recuperar finalmente o seu cofre. Se não bastasse, o São Paulo ele fez uma janela de transferência bem modesta. O São Paulo não investiu nenhum real, sabia disso aí? Só que é importante falar também, porque muitos times por aí gastaram 300 milhões, 400 milhões, tem isso. O São Paulo não gastou nada na janela. E aí você fala, mas Jobi, e aí, cara? Não vamos ter reforços? Não vai ter ninguém? Como é que funciona? E eu te falo perfeitamente. Pra mim, o São Paulo fez absolutamente correto e a janela foi maravilhosa. Quer ver por quê? O São Paulo, ele nas bobagens de perder o William Gomes, o Moreira, que pra mim foram duas burrices. O São Paulo trouxe o Cédric Soares sem custo. E o Cédric Soares é um titular que chega, não é verdade? Não chegou um reserva do Igor Vinícius. Chegou o titular Cédric Soares, o que é maravilhoso. E também tem outra. O São Paulo trouxe o Wendel, do Porto, lateral esquerdo, que é de seleção brasileira. É monstruoso. Ele veio também sem custo. Então, peraí. Arrumamos a lateral. Cédric e Enzo, de graça, sem gastar nada. Pô, ó, eu vi o Matias Vinha e esses caras, o Alexandre, os caras custaram muito pro Flamengo. O Alexandre tava de graça, né? Mas ele tem um salário altíssimo. Dizem que gira em torno de 1 milhão e 800. Já o Vinha falou em coisa de 80 milhões de reais. Aí o São Paulo traz um cara, que é o Wendel, que é melhor que o Matias Vinha. Eu acredito que seja. É bom pra caramba o Wendel, isso é verdade. E aí, do nada, o São Paulo não gastou, é perfeito. Então, Cédric e o Wendel de graça.
Quem veio também foi o Enzo Dias. Naquele rolo com o Galopo ainda é nosso, o Enzo Dias ainda é deles, do River. Mas o Enzo Dias joga no São Paulo e está emprestado, também não gerou custo. Então, Enzo Dias, o Wendel e o Cedric, eles não geraram custo para o São Paulo. E o outro cara é um cara chamado Oscar, que é gigantesco no cenário nacional do futebol. É melhor meia do Brasil. É o melhor meia. Sabia que o Flamengo não renovou com a Arrascaeta ainda? Tá meio enroscada a renovação? Talvez renove. O Flamengo tem dinheiro, gosta do Arrascaeta. O Arrascaeta gosta do Flamengo. É difícil alguém pagar mais, né? Pode ver uma loucura. Igual o Cruzeiro fez com o Gabigol aí com o Dudu, que é burrice também, né? Então o Arrascaeta, ele não renovou. E nós, tendo Lucas e Oscar, não precisaríamos do Arrascaeta esse ano. Você parou pra pensar nisso? Se o Arrascaeta não renova com o Flamengo, caberia ele no São Paulo? Pô, beleza, Arrascaeta no São Paulo, maravilhoso. Lógico que é craque, lógico que é um jogador extra classe. É claro que o Arrascaeta é um baita fenômeno de bola. Talvez o melhor jogador da década do futebol brasileiro aqui. É claro, vem um Ronaldinho Gaúcho do nada e aparece em, sei lá, vou chutar aqui, não lembro, 2016 no Atlético Mineiro. É lógico que é melhor que o Arrascaeta, né? Não lembro quando o Ronaldinho Gaúcho veio. Mas é um cara diferente, é um cara que não conta. O Ronaldinho Gaúcho não conta. Não passou. É igual o Neymar agora no Santos. Vamos imaginar que ele ganha o Paulista, joga pra caramba e vai embora de novo pra Europa em 6 meses. Não conta o Neymar aqui. É diferente. Então, sim, o Arrascaeta é um dos melhores jogadores da década. Você hoje gostaria do Arrascaeta no São Paulo? Eu adoraria, mas não pra ganhar 1,5 milhão. Entendeu a jogada? Por que não? Porque eu tenho o Oscar e tenho o Lucas aqui. Então, olha o quanto a maré virou pro nosso lado. Hoje, um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, não tem espaço no São Paulo no sistema de 3-5-2. Não tem espaço no sistema de 3-6-1. E até mesmo se o São Paulo tiver um atacante rápido, titularzaço com o Caleri e o André Silva, o próprio Arrascaeta não cabe no lugar de Lucas e Oscar. Olha a maré virando pro nosso lado, gente. É maravilhoso, sim. É perfeito, sim. E o ano é nosso, hein? Esse ano aqui vai ser nosso, eu tô falando pra vocês. Podemos perder tudo, mas pra mim vai ser uma surpresa inimaginável. Vai ser uma surpresa absurda. Galera, olha só. Olha pra tela aí de novo, tô mostrando aqui o meu canal Jubelias, é o canal de notícias que eu te convido a ir lá agora. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, onde você clica, abre, se inscreve, veja aí os vídeos, o último é de hoje, você já assiste e se inscreve. Quando chegarmos em 1.000 inscritos, olha nos meus olhos aqui, quando chegarmos em 1.000 inscritos, só 1.000, eu vou sortear uma camisa oficial do São Paulo para esses 1.000 que estiverem lá. Mas só vai lá se você quiser realmente assistir, ver notícias e ficar comigo todos os dias, em todos os momentos, beleza? Então, ó, um abraço aí pelo carinho, obrigado demais, família! Um abraço, até a próxima. Renovação de contrato com a Superbet, né? A Máquina do Esporte fez uma entrevista com o CEO da marca e trouxe, né, que já há esse encaminhamento dessa renovação contratual com a Superbet, e aí a gente foi ir a campo, a gente foi tentar conversar com mais de uma pessoa de ambas as partes para a gente entender até e tentar descobrir valores. É óbvio, primeiro ponto, de que o São Paulo ainda prega cautela porque não há assinatura. Inclusive, pelo que eu conversei com algumas pessoas, eu senti um ar de que, tipo, não era para ter vazado agora essa situação. A gente queria ter segurado um pouco mais para, quem sabe, soltar no momento certo, quando as coisas já estivessem assinadas. Mas da própria Superbet, inclusive, já há um aceite, um ok para essa renovação contratual até 2030. A diretoria tem trabalhado, né, em fidelizar os seus parceiros até esse período, porque é o ano do centenário do clube. Então quer fortalecer com que essas empresas tenham essa fidelidade com o São Paulo até a chegada do ano do centenário, que é onde o clube, comandado pela situação atual, a situação que eu digo, a gestão Casares e seus aliados, para que 2030 seja um ano glorioso para o São Paulo em seu centenário. E com isso quer fidelizar os seus parceiros, já fidelizou aí a Demicon e todos os parceiros comerciais do São Paulo. O São Paulo pretende levar até 2030, óbvio, fazendo esse manejo aí, essa diferença aí de valores. E aí o que importa são os valores, né? A gente conseguiu apurar com várias pessoas e todas elas que a gente conseguiu falar um pouco indícios sobre números,
confirmaram de que os valores estão na casa dos 3 dígitos, ou seja, que passariam de 100 milhões. Só que aí uma delas me falou que é contando com o dinheiro do Oscar. E aí eu até tentei ir mais fundo, pô, mas aí, por exemplo, chegar a 100 milhões com o Oscar, ou tipo, é 112 contando o Oscar, tipo, tentando pescar o número, mas não quiseram me confirmar até por conta dessa assinatura de contrato não ter sido feita. Só que vão ter muitas metas até 2030 e essas metas podem aumentar ainda mais esses valores. Então o São Paulo está muito feliz com essa renovação contratual, porque entende que vai se aquela defasagem que muitos torcedores reclamam, né, do atual patrocínio que está em 52 milhões fixos e que inclusive pode chegar a mais, com outros times rivais, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, o São Paulo entende que agora está equalizado, que agora com esse novo contrato vai estar pelo menos ali no bolo, vai estar na briga. Então os valores chegam à casa dos 3 dígitos contando com o Oscar, lembrando que a Superbet paga algo em torno de 12 a 13 milhões anuais dos vencimentos do Oscar, e aí vai ter todo esse pacote em relação a 2030. O São Paulo está feliz porque entende que o contrato foi remanejado nas condições que o São Paulo queria. Então esse contrato deve ser inclusive assinado nos próximos dias, e aí sim, né, a gente sabe que essa diretoria do São Paulo, essas questões de São Paulo é sempre muito nebuloso, é sempre muito joga uma coisa, depois a gente descobre, mas foi o que a gente conseguiu apurar e a gente vai ficar de olho nessa situação, até pra gente, quando tiver, né, balancetes, os contratos bonitinhos, e quem sabe a gente possa, né, ter mais informações sobre esse quesito, a gente confirmar para vocês os valores, mas todo mundo que a gente conversou foi unânime de que passará da casa dos 100 milhões, que chegará na casa dos 3 dígitos. Vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser toda essa questão. Mas lembrando que é contando 3 dígitos com o Oscar. Aí eu não sei se também sem o Oscar chegaria aos 3 dígitos, mas é o que a gente conseguiu apurar com essas pessoas que a gente conversou, tá bom? Tricolor, nessa quarta-feira o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista e inicia agora a preparação para essa partida, que será um clássico contra o Palmeiras. Os atletas que atuaram por mais tempo na partida contra o Novo Horizontino hoje fizeram trabalhos regenerativos e alguns exercícios de fundamentos técnicos. Já os demais jogadores começaram o dia com atividades físicas, de mobilidade e também ativação muscular. Na sequência foram conduzidas 2 atividades, uma de posse de bola e uma de enfrentamento em campo reduzido, com os atletas divididos em quartetos, com um jogador coringa auxiliando. Após o treino regular, alguns atletas ainda praticaram finalizações. Nessa quarta-feira o treino foi realizado no período da tarde, mas a partir dessa quinta-feira o Tricolor treina novamente no período da manhã. São Paulo que enfrenta o Palmeiras na próxima segunda-feira, às 21h35 no Allianz Parque, jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista com o mando do adversário. A gente vai acompanhando ao longo da semana a preparação. Para continuar falando sobre São Paulo vai ter 3 retornos importantes para a partida contra o Palmeiras. Tá, eu acho que eu exagerei, importantes nem tanto. Mas Luiz Gustavo já tem começado os trabalhos, a tendência dele começar a trabalhar. Ele começou a trabalhar nesta quarta-feira e fazer todos os períodos de trabalho até domingo. O São Paulo, depois do confronto contra o Novo Horizontino, ele folgou na terça-feira e na quarta, às 4 horas, fez toda ali uma preparação já inicial. É óbvio, né? O treino de quarta-feira foi aquele mais tranquilo, regenerativo, foi mais sossegadinho. E aí, a partir de hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias mais firmes ali de preparação, já imaginando o time que vai pegar o Palmeiras.
E aí a tendência é do Luiz Gustavo já realizar todos esses trabalhos com o grupo, já estar ali bem familiarizados, já 100% fisicamente, restando somente o ritmo de jogo, que é natural porque ele não jogou na temporada. E aí ele já pelo menos estaria no banco de reservas para pegar o Palmeiras, poderia ser uma opção ali para o técnico Zubeldia durante a partida. E aí ele pode ser acionado, quem sabe, no segundo tempo, a depender ali das condições que o jogo vai se desenrolar no Allianz Parque. Outro jogador que deve retornar é o Juan Tressoldi. Ele está começando a iniciar ali os trabalhos com bola, já foi ali liberado, está fazendo algumas atividades com a fisioterapia. Quem sabe ele avançando aí bem até domingo, ele também possa estar disponível. Um cenário parecido com o meia Rodriguinho. Ele que está fora com dores no joelho já há um bom tempo, inclusive contra o Bragantino lá atrás. Vocês vão lembrar lá quando veio aquela semana arrebatadora ali, que veio pressão para Zubeldia, que começou a perder pontos importantes ali no Paulistão, que inclusive podem estar fazendo falta agora nessa questão do mando de campo. E aí ele tá com dores desde aquela situação, e aí agora tá começando a melhorar, tá começando a ficar mais tranquila essa situação, e aí ele deve retornar e começar ali, quem sabe, a ter alguns minutos durante as partidas, caso a comissão técnica, claro, opte por dar mais minutagem ao meio-campista, que é muito bem falado, muito bem cotado internamente, mas que nunca consegue um desempenho, uma sequência satisfatória, muito até por conta desses problemas físicos.